Então, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, sobre o histórico dessa doença, né, que ainda é considerada uma doença rara, mas que a gente vem aprendendo tanto e tanto ao longo do tempo. Então, o título da minha apresentação é Neuromielite ótica de Devic e aquaporina 4. Vamos começar falando um pouquinho quem que é Devic, né? De onde surgiu esse epônimo para a doença. Então, Devic, ele é um francês, ele nasceu nessa região do sul da França, é filho único, nascido em uma família rica de cultivo de uva. Ele estudou medicina em Lyon, que nem era assim a maior faculdade da França, mas surgiu de lá grandes nomes na medicina. E ele foi graduado em 1882. Então, como é que começou a importância dele na neuromielite ótica? No primeiro congresso francês de medicina interna, lá em Lyon, em 1894, ele levou uma revisão de 16 casos de 16 casos anteriores, né, e um caso visto por ele, que é de uma mulher francesa de 45 anos, que foi admitida no hospital de Lyon, com essa história de que em dezembro de 1892 ela tinha dado entrada com uma dor de cabeça intensa, refratária à analgesia, com uma fraqueza generalizada e um quadro depressivo. Em janeiro de 1893, né, então um mês aí depois, ela evoluiu com uma cegueira, com uma fraqueza nos membros inferiores, uma paraplegia, uma retenção urinária. E aí, cerca de 2 meses depois, ela morreu. E que hoje se comenta, né, que foi por uma infecção mesmo, por uma escara, uma úlcera de pressão. Ela acabou falecendo por infecção. E aqui a gente tem o primeiro parágrafo do relato dele. E aí, então, essa paciente, depois que ela foi a óbito, né, que ela faleceu, ela foi para uma autópsia, que é a biópsia pós-morte, e o que foi visto foi uma lesão com necrose desmielinizante que se estendia por um segmento na medula de 4 a 5 centímetros de comprimento, na medula baixa, e com também lesão desmielinizante nos nervos ópticos. E aí ele conclui que esses 16 casos que ele relatou, mais o dele, de mielite aguda, acompanhada de neurite ótica, seriam suficientes para legitimar a criação de um tipo clínico. E vê só a sagacidade dele, ele já chama isso de uma síndrome. Então, ele não fala só de doença, ele fala de uma síndrome mesmo, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? E que ele, então, daria o nome de neuromielite ótica aguda. Aí o Fernand Gold, que tinha sido aluno dele, no mesmo ano, em 1894, né, ele foi defender a tese dele de doutorado. E nessa tese, ele reviu esses 16 casos anteriores, mais o caso do Devic, e disse uma teoria que a neuromielite ótica ela surgiria de uma infecção e que ela acometeria duas regiões do sistema nervoso central, que é o nervo óptico e a medula espinhal. Só que antes de Devic, a neuromielite óptica ela já tinha sido descrita em alguns outros pacientes, começando em 1804, que o Portal ele descreveu um caso do Marquês, que se apresentou com uma cegueira, uma maurose e com um quadro de mielite. O Portal ele foi o fundador da Academia Nacional de Medicina. Em 1829, já vem o Abercrombie, que vai descrever um outro caso de amaurose, né, de cegueira, com vômitos intratáveis e soluços, que ele chamou, à época, de neuroencefalite óptica. Aí vem o Peceto, em 1844, em que ele vai descrever um caso de amaurose, né, de mais uma vez cegueira, com uma mielite cervical, região alta medular, em um homem de 42 anos, que ele tratou na época com sangria, então aquela extração de sangue, e o paciente depois apresentou uma recuperação completa dos sintomas. Vê só que isso muito antes lá da descrição do Devic. Em 1850 vem o Duran e descreve também uma maurose bilateral, então uma cegueira bilateral com uma tetraplegia, uma fraqueza motora nos 4 membros. Em 1862 vem o Clark
E aí o destaque dele foi que ele conseguiu publicar no Lancet esse caso de neurite ótica bilateral com uma mielite extensa em uma menina de 17 anos. Em 1870, poucos anos depois, Albut, que foi o inventor do termômetro, ele também descreve um quadro de mielite com uma doença que ele chamou de uma doença simpática do olho. E aí ele traz um dado importante. Ele diz assim, paciente que tem alguma doença de medula espinhal, vale a pena avaliar nervo óptico, vale a pena ir lá com o oftalmoscópio, que é aquele aparelhinho que a gente vê o fundo do olho, e ir lá examinar esse paciente. Então essa foi a grande sacada do Albut. Em 76, vem Wurst e vai descrever uma neurite ótica bilateral e uma mielite também. E aí, então, chega o De Vick com o Gold em 1894, com aquelas publicações que eu mostrei. Então, já lá em 1894, eles já mostraram que as lesões da neuromielite óptica elas eram distintas, eram diferentes da esclerose múltipla, que se chamava à época de esclerose em placas, né? Tanto na estrutura quanto na localização das lesões. Passado esse marco do De Vick, o que aconteceu depois, né, na neuromielite óptica? Então, em 1907, vem o Achioté, e aí ele vai descrever um caso de neurite óptica bilateral e de uma fraqueza nos membros inferiores, mas aí ele, nessa reunião da Sociedade de Neurologia de Paris, ele vai dar o crédito ao De Vick. E aí ele fez um artigo, né, que foi na época comunicado por ninguém menos, ninguém mais do que Babinski, que é um grande nome na neurologia. Lá em 1907, durante essa reunião, essa sessão da sociedade, e ele fala que a associação de neurite óptica com uma mielite difusa constitui, então, uma doença que já tinha sido denominada lá por De Vick, de Lyon, né, da região da França, como neuromielite óptica aguda, e que, então, seria muito justo designar essa doença de doença de De Vick. E aí, ao mesmo tempo que ele faz essa grande homenagem, que à época foi aceitada por todos, né, e virou então doença de De Vick, o epônimo, a gente também dá um passinho para trás. Na hora que o próprio De Vick ele tinha chamado de síndrome, vem aí o Achioté e resume tudo a uma única doença. Mas se a gente já teve relato antes do De Vick, vários casos, né, publicados de pacientes com neurite e com mielite. Por que então o nome De Vick, né? Então, por que não chamar aí de quem descreveu o primeiro caso? Por que De Vick foi o marco? Porque enquanto outras pessoas já tinham falado sobre a doença, foi ele que deu um nome. E aí tem um comentário interessante feito nesse livro, que ele fala assim, o que é uma doença antes de receber um nome? Então, essa foi a grande importância de De Vick. Ele reuniu casos e ele deu um nome àquilo. Ele chamou da neuromielite óptica aguda. Por isso que valeu o epônimo De Vick mesmo. Aí vem o Brain, em 1933, e publica esse livro famoso, que é de doença do sistema nervoso. E aí a gente volta mais uma vez no conceito e a doença de De Vick, ou a neuromielite óptica, passa então a ser considerada uma variante da esclerose múltipla. Então sai de uma coisa que De Vick lá atrás já tinha dito, é diferente, neuromielite é uma coisa e esclerose múltipla é outra. E a gente volta a dizer, não, isso é uma entidade, um tipo, uma variante da esclerose múltipla. E esse estereótipo, esse paradigma, né, ele durou até o final do século XX. Em 1949, com a descrição de 3 casos de doença de De Vick, né, na Espanha, muitos autores começaram a dizer que não, tem características que são distintas. Esclerose múltipla de um jeito, neuromielite óptica de outro. E essas características são tanto clínicas
como, por exemplo, a gente vê na neuromielite ótica uma neurite ótica grave, às vezes bilateral, uma presença marcada da mielite, a falta de resposta ao que havia de tratamento à época, que eram os interferons para a esclerose múltipla, e também características são paraclínicas, né, que são não clínicas, como, por exemplo, aumento na quantidade de células no líquido céfalo-raquidiano, a ausência das bandas oligoclonais, fazia ressonância e não encontrava aquelas lesões típicas da esclerose múltipla, e pouco a pouco esse conceito de DeVick, né, que chamava então de síndrome, ele foi sendo recuperado. Em 1999, aí vem grande marco, Wingertschuk e outros colaboradores da Mayo Clinic, eles revisaram os históricos de 71 pacientes que tinham um quadro de doença de DeVick e que tinham sido tratados desde 1950 até 97, e aí eles foram analisar. Eles viram que 23 deles tinham uma doença com um surto único, né, uma apresentação clínica única, 48 tinham tido recorrências, 33 casos tinham sido associados a uma incapacidade grave, e que na ressonância, quando eu ia olhar a ressonância de crânio desse paciente, de encéfalo, não tinha alteração que a gente esperava na esclerose múltipla, mas na medula tinham lesões extensas, que cobriam aí mais de 3 corpos vertebrais. Além disso, no líquor, tinha um aumento da quantidade de células. E aí, então, foi quando eles propõem os primeiros critérios diagnósticos de neuromielite ótica. Então, aí a gente caminha passo rápido na distinção, né, da esclerose múltipla para a neuromielite ótica. E aí, depois disso, alguns dos autores desse mesmo grupo, eles disseram que provavelmente essa doença era mediada por anticorpo. Então, existia algum anticorpo que ia lá, era ativado e desencadeava a doença. E aí, então, essa distinção entre as duas doenças passou a ser cada vez mais clara. É quando a gente tem o grande marco, em 2004, por Lennon, essa pioneira aqui, que é a descoberta de um anticorpo IgG em pacientes com quadro sugestivo de neuromielite ótica. Foram analisados 102 pacientes dos Estados Unidos e 12 do Japão. Um ano depois, eles descobriram que, na verdade, o antígeno, né, o alvo específico desse anticorpo IgG era um canal de água, chamava aquaporina 4. E aí, com a presença desse anticorpo anti-aquaporina 4, foi o final dessa história, né? E aí a gente tinha, então, um marcador que distinguia definitivamente neuromielite ótica de esclerose múltipla. Isso foi tão importante, essa descoberta do anticorpo anti-aquaporina 4, que em 2006 os critérios diagnósticos foram revisados, já considerando a presença do anticorpo. E em 2007 foi então colocado o termo, e aí a gente volta, né, como desordens do espectro de neuromielite ótica, saindo daquela visão de doença e voltando para a questão da síndrome, dizendo assim, opa, essa doença ela pode ser apresentada de N jeitos diferentes. Então, esse termo desordem do espectro de neuromielite ótica surgiu para abranger pacientes que tinham anticorpo positivo, mas que só tinham tido um surto, então ainda não preenchiam critério para a doença. Coexistência, então aqueles pacientes que tinham o DeVick, né, mais outras doenças autoimunes como lúpus, ou que tinham outras lesões cerebrais que não eram típicas de neuromielite ótica, ou pacientes que tinham esclerose múltipla com predomínio de nervo óptico e de medula, então abrangeriam vários tipos, várias apresentações clínicas, e chamou-se então de desordem do espectro de neuromielite ótica. Em 2015, então, é publicada na Neurology o Consenso Internacional de Diagnóstico para esse espectro de desordens de espectro de neuromielite ótica, tirando essa coisa da doença e confirmando o fato de ser uma síndrome, descrevendo, inclusive, 6 variantes clínicas da doença. Na América Latina, a primeira vez que foi falado em neuromielite ótica foi por Aloysio Marques, esse pernambucano, que lá em 1943 ele descreveu 2 casos no Rio de Janeiro.
Um foi uma mulher de 21 anos mulata que evoluiu com cegueira bilateral e paraplegia durante uma infecção de cachumba. 3 meses depois, ela foi reavaliada com recuperação da visão parcial e recuperação completa da função motora. E uma mulher de 45 anos, branca, que apresentou um quadro de mielite aguda, seguido de neurite óptica de perda visual bilateral, e que 9 meses depois ela foi reexaminada e não tinha tido recuperação do quadro. Então, com essa descrição desses 2 casos, na América Latina foi quando foi dito, né, do termo de neuromielite óptica aqui. E hoje o que é que a gente tem? A gente vem tentando difundir, né, o conceito de neuromielite óptica, definitivamente separada da esclerose múltipla, e agora em outubro de 2021 foi aprovado esse projeto de lei em que definiu, né, o dia da conscientização da neuromielite óptica como dia 27 de março, só agora em 2021. E aí, então, esse ano, o Cristo Redentor foi iluminado de verde, como no sentido de alertar, né, para a existência dessa condição da neuromielite óptica. E aí eu finalizo dizendo que a doença pode ser rara, mas a esperança não deve ser. A gente tem evoluído muito, evoluiu no diagnóstico, vem evoluindo em tratamento, e o que a gente espera é que cada vez mais essa doença seja compreendida, diagnosticada e bem tratada. Então, obrigada, e eu espero que tenha podido contribuir um pouquinho.